Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciar agora a nossa última aula, né? Eu tinha falado que ia ser em 12 aulas, mas como eu fatiei algumas, dividi, então essa é a nossa 15ª, mas está dentro ainda da programação de 12 aulas, né? Essa aula tratar só dos silicatos, né? A gente veio vendo as classes mineralógicas nas últimas duas aulas, duas ou três, acho que mais. Só que agora nos silicatos, como é bastante coisa, né? Eu dividi em três partes, tá? Então, como a gente estava fazendo mais no começo. Então, quando a gente olha aqui uma distribuição dos elementos mais abundantes da crosta terrestre, né? E aí aqui eu estou considerando só a crosta, a gente vê que mais da metade, quase metade, né, da porcentagem de peso de elemento é oxigênio. Cerca de um quarto é silício e o restante de um quarto é dividido entre os que a gente chama de elementos maiores, né? Alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio e magnésio, né? Esses são os elementos maiores, são os elementos constituintes da crosta terrestre, tá? E aqui estão os seus íons, né? Então, o oxigênio é o principal ânion, né? Com uma carga 2 menos, e os principais cátions, aqui também foi incluído o carbono, né? E lembrando que o ferro tem dois estados de valência, né? O ferro 2 e o ferro 3, e eles são tratados como cátions diferentes, né? Porque eles vão ter papéis diferentes dentro da estrutura do mineral, tá? Então, como a nossa crosta, né, é composta essencialmente por esses elementos, é de se esperar que os principais minerais tenham esses elementos como os mais importantes, né, como os elementos constituintes. Então, cerca da metade e aqui do volume, né, da nossa crosta é composta por feldspato, tá? Feldspato é o mineral mais abundante, né, o principal grupo mineral da nossa crosta, e ele é composto essencialmente, né, todos aqui praticamente todos, né, tem oxigênio como ânion, né, então a gente acaba não falando tanto do oxigênio, a não ser quando for específico, no caso dos sulfetos ou dos elementos nativos e haletos, né, que não tem oxigênio. Então, plagioclásio, né, e feldspato alcalino são os principais feldspatos, tá? E eles são compostos essencialmente por silício, alumínio, cálcio, sódio e potássio. Quartzo, composto essencialmente por silício, né, quase 100%. Piroxênios e anfibódios são os principais minerais ferromagnesianos, tá? Então, eles também vão ter silício, né? Silício, ferro, magnésio, e aí quantidades variáveis de cálcio, sódio e alumínio, tá? Micas, a gente tem dois grandes grupos, né? Então, micas são compostas essencialmente por alumínio, por silício e alumínio também. E aí a gente pode ter também as micas ferromagnesianas, né, com ferro e magnésio, ou as sem ferro e magnésio. Elas vão ser mais ricas em alumínio, né? E também todas elas vão ter potássio. Argilominerais, silício, potássio e cálcio. Outros silicatos, e aí envolvem todos os outros, né? E os 8% restantes são todos os não silicatos, tá? Isso em termos de volume da crosta, tá? Então, reparem que os principais minerais, os minerais mais abundantes, né, da nossa crosta, e aqui considerando tanto a crosta continental, que é essencialmente quartzo feldspática, quanto a crosta oceânica, que é essencialmente composta por plagioclásio e piroxênio, tá? Ambos, né, são compostas por silicatos em sua essência. Quando a gente considera os tipos de rocha, tá? Rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, o que a gente chama de minerais formadores de rocha são essencialmente também silicatos, tá? Quartzo, feldspato são os principais, né? E aí, dependendo do tipo de rocha, nefelina, piroxênio, anfibólio, olivina, que mais? Muscovita, biotita, clorita, argilominerais, né? Ilita, caulinita,
são todos essencialmente silicatos. Então, os principais minerais formadores de rocha, com algumas poucas exceções, como os carbonatos, né, que vão formar calcários, mármores, e algumas rochas mais específicas, principalmente rochas sedimentares, né, como evaporitos, né, e rochas, né, com hematita, né, bifes, como o caso aqui do quadrilátero, que não são silicatos, né. A grande maioria o grande volume, né, dos minerais formadores de rochas são silicatos e todos os principais minerais acessórios também importantes são silicatos, tá? Obviamente tem algumas exceçõezinhas, como a apatita, a magnetita, que também são quase onipresente. Bom, então relembrando os poliedros de coordenação, como a gente enxerga a estrutura do mineral, né? A gente vê que a gente tem posições definidas, como a gente viu lá na aula de cristaloquímica, né? A gente tem posições definidas pelos ânions, né? Que vão formar um arranjo geométrico que vai ser permitido ou não a entrada de determinados cátions, né? A depender do seu raio e da sua valência, tá? Então a gente forma uma estrutura que a gente tem posições definidas. Isso é uma das coisas que define o mineral, né? Inclusive o arranjo atômico ordenado e o ordenamento é isso aqui. Então, cada sítio desse pode ser ocupado por cátions diferentes, né? E em combinações diferentes. Então, por isso que a gente aumenta muito a diversidade, né? E a variação composicional desses minerais. Os silicatos, eles possuem uma fórmula geral, né? Uma fórmula bem genérica, obviamente isso vai depender de caso a caso, né? Mas uma fórmula genérica, como a gente pode dividir, né? Esses silicatos. Então, eles vão ter oxigênio como principal ânion, né? E cátion Z, que são cátions pequenos, tá? De valência alta. Então, principalmente aqui o silício e um bocado de alumínio, tá? E esses cátions Z, eles vão estar numa coordenação tetraédrica. Depois a gente tem cátions Y, que são cátions de tamanho médio e valência que variam aí de 2 a 4, tá? Então, vão entrar cátions de carga mais alta, como alumínio, titânio e ferro 3, né? Mas, principalmente, manganês, ferro, ferro 2, magnésio, cálcio, né? Vão ocupar aqui coordenações octaédricas, tá? De coordenação 6. E os cátions X, que são cátions grandes de valência menor, tá? Então, principalmente os metais alcalinos e alcalinos terrosos aqui, de raio maior, né? Então, principalmente potássio e sódio, né? Mas também cálcio e alguns outros elementos, como bário, estrôncio, né? Que são menos comuns, mas eles podem ocupar essas posições também, né? Então, a gente vai ter aqui um número de coordenação maior, tá? E muitos dos silicatos também possuem outros ânions, tá? Principalmente cloro, flúor e hidroxila, que podem entrar aqui compensando também a carga negativa da estrutura, né? Substituindo o oxigênio em alguns casos. Bom, então lembrando aquele conceito, né, de estrutura mesodésmica, anisodésmicas, que a gente viu nas últimas aulas, né, principalmente dos fosfatos, no caso dos silicatos, ocorre que a gente tem o silício, que tem uma carga 4+, e ele é coordenado por 4 oxigênios de carga 2-. Então, cada oxigênio vai doar exatamente metade da sua carga para neutralizar esse silício aqui no meio, né, nessa coordenação tetraédrica. Então, a outra metade da carga do oxigênio vai poder ser usada para ligar em outros cátions, né? E mesmo para ligar em outro silício, né? Então, eu consigo colocar outro silício aqui e ocupar essa outra metade da carga do oxigênio, né? Então, isso é uma dos diferenciais, né, dos silicatos, que faz com que a gente pode ter uma polimerização dessa estrutura, né? O radical aniônico, né, o tetraedro de silício, Si4, 4-, ele pode ser polimerizado, tá? E aí, a geometria da polimerização pode variar bastante a depender de cada grupo mineral.
Lembrando ainda que alguns outros cátions, né, como alumínio, ferro 3 e titânio, podem substituir esse silício na estrutura, né? Então, aí eu posso abrir brecha para algumas outras variações e outras combinações possíveis ainda, tá? Então, a polimerização dos tetraedros de silício ela é de vital importância para a diversidade dos silicatos, e a gente tem alguns tipos de geometria possível, né? Desde da polimerização total em 3 dimensões, ou seja, todo o tetraedro de silício é ligado a outros 4 tetraedros de silício, né, pelos vértices, então todos estão interligados, até formar estrutura pouco menos polimerizadas, né? Então, polimerização em 2 dimensões, em 1 dimensão, ligados em parzinho, formando ciclos, né? Ou mesmo esses tetraedros isolados na estrutura, tá? E aí a gente vai dividir as subclasses dos silicatos, tá? De acordo com a polimerização dos tetraedros de silício, tá? Então a gente tem aqui os que a gente chama de tectosilicatos, né? Que são silicatos polimerizados em 3 dimensões. Em inglês, eu esqueci de colocar os termos em inglês aqui, né? Mas vocês vão ver como framework silicates, né? Ou seja, silicatos em rede, né? Em rede tridimensional, né? Os chamados filosilicatos, são os tetraedros polimerizados em folha, tá? Em inglês é o sheet silicates, silicatos em folha, em lençol. Os inosilicatos, e aí a gente tem 2 divisões, né? Em cadeias duplas e cadeias simples, que são os tetraedros polimerizados em cadeia, em fila, né? Em inglês é chain silicates, em corrente, né? Os ciclosilicatos, esses tetraedros são polimerizados formando anéis, os ring silicates. Os sorosilicatos, que são polimerizados em 2 a 2, né? E aí eles são formados em forma de ampulheta, né? Em parzinho. E os nesosilicatos ou ortosilicatos, né? Que são os tetraedros não polimerizados entre si, tá? Esses tetraedros vão ligar em outros sítios catiônicos, né? E os tetraedros de silício não vão estar em contato entre si, tá? Então, esses são os tipos possíveis de polimerização dos tetraedros de silício, e aí a gente tem essas subclasses dos silicatos, tá? Então, aqui uma tabela resumindo, né? Os nomes, os tipos de arranjos que esses tetraedros de silício, né, vão adquirir, o tipo de polimerização, ou seja, para cada um desses tipos, eu vou gerar um radical aniônico diferente, né, que a gente considera. Então, os tectosilicatos, a gente não vai ter propriamente um radical, porque todo silício vai estar ligado a outro oxigênio. Os filosilicatos, a gente vai ter um tipo de polimerização de Si2O5, 2-, inosilicatos S4O11, 6-, ou S2O6, 4-, né? E assim por diante. Ou seja, o tipo de neutralização que o oxigênio vai fazer aqui com o silício, né? A gente tira a carga que vai sobrar, e aí essa carga restante é a que vai ligar nos outros cátions, né? Nos outros sítios e formar a estrutura. Uma coisa importante dos silicatos é a relação entre silício e oxigênio, tá? Ela permanece constante para os diferentes silicatos, né? Então, aqui também é importante a gente considerar na verdade, a ocupação, né? Do sítio tetraédrico. O alumínio pode substituir o silício aqui, né? Então, 3 silícios, um alumínio, né? 4 para 8, né? 1 para 2. 4 silício para 10 oxigênios, né? 2 para 5, e assim por diante. A gente tem essa proporção, né? Essa relação entre silício e oxigênio mantida para cada uma dessas subclasses. E aqui uma tabela, essa tabela do Manual de Ciência dos Minerais, né? Resumindo os minerais importantes de cada subclasse, tá? Então,
para cada uma dessas subclasses, a gente tem alguns minerais que são mais importantes, tá? Que são mais comuns, que são formadores de rocha ou acessórios importantes. E aqui as fórmulas químicas, né? A gente vê que praticamente todos eles têm os elementos maiores como constituintes principais, né? Então, silício, alumínio, ferro 2, ferro 3, magnésio, cálcio, sódio, potássio, né? Então, praticamente em todos, né? Claro que se eu tenho um, às vezes eu não tenho o outro, né? Mas esses elementos, eles estão presentes, né? Pelo menos alguns deles, ou 3 ou 2 deles, estão presentes em todos esses minerais, tá? Bom, então, começando com os tectosilicatos, a gente tem tetraedros de silício totalmente polimerizados, né? Aqui uma estrutura que está rodando, a gente vê que todos os tetraedros estão ligando em outros tetraedros de silício. Os tectosilicatos são a subclasse mais importante, né? Elas compõem aproximadamente 2/3 do volume da crosta terrestre, tá? Principalmente por causa do feldspato e quartzo, né, que são tectosilicatos. Então, a gente tem aqui o grupo aniônico, né? Si2 com 0 de carga sobrando, né? Porque a gente não tem essa sobra de carga aqui, né? E a relação de silício-oxigênio é de 1:2. Bom, então, características, né, dos tectosilicatos. Cada átomo de oxigênio, né, cada ânion de oxigênio sempre faz parte de 2 tetraedros de silício, porque todos os tetraedros são polimerizados, né? O alumínio pode substituir o silício nos sítios tetraédricos, tá? E essa substituição é bastante importante, chegando às vezes até a ocupar metade dos sítios tetraédricos ocupados por alumínio. Então, eles formam uma estrutura tridimensional contínua, eles são estáveis, possuem ligações fortes, né? O mineral dos silicatos, né, pelo menos, com mais alto grau de polimerização, ou seja, totalmente polimerizado, todos os tetraedros, e isso resulta numa estrutura razoavelmente aberta, tá? Uma estrutura pouco densa, né? Isso vai resultar em propriedades como uma densidade relativamente baixa, né? E uma dureza relativamente alta, tá? Então, são características comuns aqui dos tectosilicados. Obviamente, a gente tem exceções, como tudo na geologia ou nas ciências naturais, né? Então, aqui alguns minerais importantes, né? Quartzo, albita e anortita, né? Que são feldspatos, e a nefelina feldspatoide, né? Então, dos principais minerais tectosilicados, a gente tem o que a gente chama de grupo da sílica. Quartzo é o principal mineral, tridimita, cristobalita, opala. O grupo dos feldspatos, feldspato alcalino e plagioclásio. O grupo dos feldspatoides, nefelina, leucita, sodalita, que vão ser minerais formadores de rocha para um grupo específico de rochas ígneas, tá? Grupo das zeólitas, que são minerais importantes, geralmente hidrotermais, secundários, tá? E escapolita, que é um mineral razoavelmente raro. Então, aqui, começando pelo grupo da sílica, né, onde a gente tem só... então, daqui para... Nos livros, vocês vão ver que a gente pode começar tanto dos tectosilicatos, partindo do quartzo, indo até os com menos silício, né? Ou fazer o contrário, começar do menor e chegar até o quartzo. Então, isso depende do material que vocês forem estudar, e essa ordem pode estar inversa, tá? Bom, então, o grupo da sílica, que a gente chama, e aqui é importante ressaltar que quando a gente fala sílica, a gente está se referindo ao óxido de silício, tá? SiO2, a substância sílica, SiO2 é o que a gente diz sílica, tá? Assim como a gente pode se referir, por exemplo, à alumina, né? O óxido de alumínio, ou até, quando a gente fala cal, né? O óxido de cálcio, tá bom? Então, a sílica é SO2 e né, e importante aqui ressaltar que a sílica não é sinônimo de tetraedro de silício, tá? E a gente tem que falar tetraedro de silício, é isso mesmo. Então, o grupo da sílica reúne alguns polimorfos cristalinos, né? Que são o que a gente chama de minerais de sílica. Então, o quartzo é a forma mais estável da sílica, né, de SO2, e está presente na maioria das condições que a gente encontra na crosta terrestre, né? O quartzo e aí as suas diversas variações, tá? A gente vai ver um pouquinho.
A gente tem os polimorfos, lembra lá do polimorfismo, né? São minerais que têm a mesma composição química e estruturas cristalinas diferentes, né? Janela. Então, a gente tem as formas de alta temperatura, tridimita, cristobalita, as formas de alta pressão, principalmente aqui a coesita. A gente também tem um polimorfo de altíssima pressão, que é chamada de stishovita, né? Apesar de ser um óxido de silício, né, uma sílica, a stishovita tem uma coordenação diferente do silício, tá? O silício está numa coordenação octaédrica, então ela não é considerada um silicato, é considerada um óxido, mesmo o grupo do óxido, o grupo do rutilo, tá? A gente possui variedades criptocristalinas de sílica, como a calcedônia, e variedades amorfas, tá? Compostos amorfos, como a opala. Bom, então, aqui o polimorfismo, né, o diagrama de estabilidade, aqui, esses diagramas vão aparecer algumas vezes durante essas aulas, tá? Então, a gente tem um diagrama de estabilidade de temperatura por pressão, um diagrama de fases, né? A gente vê que o quartzo, principalmente aqui o quartzo alfa, né? É a variedade de estável em condições de baixa pressão e temperatura, que são as condições ambientais ou superficiais que a gente tem aqui, né? A gente tem ainda uma variedade de quartzo de alta temperatura, tridimita, cristobalita, né? Coesita de alta pressão e stishovita de mais alta pressão ainda, né? E aí aqui a gente vê como, né, esses tetraedros de silício estão arranjados de maneira diferente em cada um desses minerais, né? Então, a gente tem aqui quartzo alfa, quartzo beta, né? E a diferença eles é o arranjo trigonal ou hexagonal. Tridimita, cristobalita já muda bastante, né? Vai de ortorrômbico, tetragonal, a coesita monoclínica, tá? E a stishovita, onde os arranjos onde o silício está numa coordenação octaédrica, né? Então, esses aqui são octaedros que formam a estrutura cristalina da stishovita. Então, a gente vê as diferenças aqui. Bom, como esses minerais eles possuem a mesma composição, né, mas estruturas cristalinas diferentes, a gente também tem algumas, óbvio, né, diferenças em propriedades físicas, né? Então, aqui o mineral, né, a densidade, então, o mineral de mais alta temperatura e baixa pressão, cristobalita, possui a menor densidade, né, dos minerais, enquanto que a stishovita, que é o polimorfo de mais alta pressão, né, possui uma densidade muito mais alta, né? Densidade bastante alta, essa daqui. E o índice de refração também acompanha, né? O índice de refração ele é mais ou menos possui uma correlação quase que direta com a densidade, tá bom? Então, a gente aumenta a densidade do mineral, a gente aumenta o índice de refração. O índice de refração vai ser basicamente, vai ser muito importante, principalmente para a identificação no microscópio, né? As propriedades no microscópio, quando a gente observa lâminas de minerais, né? De rocha, principalmente, essas propriedades são bastante importantes. O quartzo, né? É o mineral, talvez seja o mais conhecido, possui diversas variedades, né? E essas variedades são apenas variedades comerciais, gemológicas, enfim, de ornamentos, né? O que a gente chama de quartzo de cristal de rocha, que é o quartzo incolor, aqueles bem bonitinhos, bem formados. Ametista, que são aqueles em diodos, né? Que tem um tom roxo, violeta. Quartzo rosa, quartzo fumê, citrino, que é amarelo. O quartzo leitoso, que é um dos mais comuns também, né? Que é esse quartzo branco, sem forma, né? São cristais xinomórficos, que preenchem veios, são muito comuns. A gente encontra até como cascalho, né? Nas rochas. Olho de tigre, que é aquele que tem aquele brilho chatoyance, né? Que é ele tem uma cor meio marrom, parece um olho de gato, né? Por isso o nome é olho de tigre. Quartzo rutilado, que tem inclusões de agulhas de rutilo. O aventurino, que tem inclusões de hematita vermelha, né? Então tem algumas variedades, mas essas variedades são só comerciais, né? Elas não interferem muito no mineral em si, tá? A não ser alguns traços de elementos que vão dar essas colorações diferentes. Bom, então os minerais mais importantes, né, da crosta terrestre são os feldspatos, né? O grupo dos feldspatos.
Uma coisa importante que eu esqueci de falar aqui, como o quartzo ele é estável em condições de pressão e temperatura ambiente, são minerais comuns em sedimentos também, né? Por isso que a gente tem, né, grande parte das areias de praia, de rio, de desertos, né, são formadas por quartzo, né? Então, a areia é a granulação, é o tamanho das partículas, né, de mineral que a gente tem, e a areia de quartzo, essa areia é formada basicamente por quartzo, né, que é um mineral bastante resistente mecanicamente e quimicamente, né? Então ele aguenta o intemperismo, ele aguenta as alterações e aguenta pancada mesmo, né? Aguenta ser friccionado e tal. Então por isso que a gente tem grandes volumes de areia de quartzo, né? E aí em diversos tipos de clima e regiões do mundo. Tá? Enquanto outros minerais vão ser alterados quimicamente, né? O quartzo ele acaba resistindo. Então, o grupo dos feldspatos são os principais minerais, né? São minerais mais abundantes, ocorrem em rochas ígneas, sedimentares e metamórficas, né? São minerais importantes em todo tipo de rocha. São o que a gente chama de aluminosilicatos, né? Porque o alumínio ele vai ter uma substituição importante, vai substituir de maneira muito importante o silício, tá? Na estrutura. Então, a gente considera aqui o sítio tetraédrico de silício e alumínio. Então, além de ser aluminosilicatos, eles têm como cátions importantes, né, o potássio, sódio e cálcio, né? E outros elementos podem substituir em menores quantidades, né, como bário, estrôncio, rubídio e chumbo, tá? Podem substituir alguns desses elementos aqui. Então, os membros principais são o ortoclásio, aqui representando os feldspatos potássicos, a albita, o feldspato sódico, a anortita, o feldspato cálcico, e tem alguns feldspatos de outras composições, né, como a celciana, que é o feldspato de bário. Então, o feldspato possui uma fórmula geral, né, de M, onde esse M aqui é um cátion, né, T4, ou seja, eu tenho quatro elementos, 4 cátions no sítio tetraédrico e oxigênio 8, tá? E esse sítio tetraédrico, ele é obrigatoriamente ocupado por pelo menos um alumínio, né, e 2 silício, né? A outra posição vai variar entre silício e alumínio, tá? Então, a gente pode ter uma ocupação em qualquer proporção entre silício e alumínio, e o sítio M também pode ser ocupado em qualquer proporção por potássio, sódio e cálcio, tá? Então, a gente tem essa variação bastante importante. E por que a substituição de alumínio, né, no sítio tetraédrico é importante? Porque lembra que no quartzo, né, a gente tem todos os sítios tetraédricos 100% ocupados por silício. Então, se cada silício é neutralizado por 4 oxigênio, não me sobra carga para eu ligar em mais nada, né? Então, só o silício e o oxigênio se satisfazem a neutralidade da estrutura por completo, tá? Agora, quando eu troco das posições dos sítios tetraédricos de silício por alumínio, eu diminuo aqui, né? Eu abro espaço para a entrada de mais um cátion, né? Para poder neutralizar. Se eu troco um cátion de valência 4 por um de valência 3, eu preciso completar pelo menos mais um aqui, tá? E aí isso abre espaço para a entrada de outros cátions, tá? E aí isso vai variar, né, para cada mineral, tá bom? E aí a gente tem a formação de duas que a gente chama de soluções sólidas, né, que são aquelas substituições químicas, né, que ocorrem nesses sítios. Então a gente tem a série dos plagioclasos, tá? Onde a gente vai ter uma substituição acoplada de sódio por cálcio. Se eu troco o sódio por cálcio, que são cátions do mesmo tamanho, praticamente, né, mas valências diferentes, eu obrigatoriamente preciso fazer uma outra substituição, né, para compensar a valência. Então, eu troco um sódio e um silício por um cálcio e um alumínio, né, e aí eu mantenho a neutralidade da estrutura, né, e faço essa troca. E essa solução, ela é completa, tá? A gente troca aqui, nessa troca de sódio por cálcio, alumínio por silício, a gente tem uma troca completa em qualquer proporção aqui. Por outro lado, a gente tem a série dos feldspatos alcalinos, né?
E aí a gente só tem uma substituição simples de potássio por sódio, né? E eu não preciso mexer no silício e alumínio aqui. Então, é comum a gente ver, né, esse diagrama de composição dos feldspatos é bastante comum. Então, aqui eu tenho um membro de cálcio, um membro de sódio e um membro de potássio, né? Onde eu tenho uma solução sólida entre cálcio e sódio e outra solução sólida entre sódio e potássio, tá? Então, os plagioclasos, eles são classificados, né? E aí, né, a série dos plagioclasos são classificados, né? De acordo com a composição. E aqui a gente leva em consideração o teor o que a gente chama de teor de anortita, né? Que é basicamente o quantos por cento desse sítio M é ocupado por cálcio, tá? Eu tenho um sítio só, né? Ele pode ser ocupado 0% por cálcio ou 100% por cálcio, né? E aí a gente tem a classificação que passa por esses nomes, né? Albita seria o feldspato o plagioclaso mais sódico, e a anortita seria o plagioclaso mais cálcico. E aí, entre eles, a gente tem outros nomes: ligoclásio, andesina, labradorita e baitonita, tá? É importante aqui também, porque a depender da composição da rocha, da composição do sistema, né, enfim, dos processos geológicos, né, que essas rochas passaram, a gente tem composições específicas, tá? Então, a gente geralmente não encontra todas as composições, né? Então, granitos geralmente vão ter composições de plagioclásio mais baixas em cálcio, né? Então, composição albita, oligoclásio. Rochas andesíticas, né? Vão ter composições intermediárias, andesina, até labradorita, né? E rochas mais máficas, ultramáficas, né? Vão ter composições mais cálcicas do plagioclásio. Então, a gente tem essa variação que vai depender dos processos, da composição da rocha, etc, né? E aqui um diagrama também, aqui é um diagrama, no caso, de composição por temperatura, que daí a gente vê, né, que as composições mais cáusticas, né, são composições de mais alta temperatura, né? Eu começo a formar cristais de mais alta temperatura, né? É, mais cáusticos. E à medida que a temperatura vai descendo, eu vou resfriando meu sistema, essa composição vai ficando mais sódica, né? E a gente tem uma solução completa, né? Então, a gente mexe, a gente muda a composição de maneira contínua. Já os feldspatos alcalinos, a gente tem algumas diferenças, né? A gente tem o feldspato alcalino, ele pode ser dividido em dois tipos, né? Os sódicos, tá? E os potássicos. Então, uma coisa importante aqui de ressaltar é que KF, né, K-Felds, né, que é muito comum, a gente vê principalmente estudantes de geologia colocando, K-Felds não é sinônimo de feldspato alcalino, tá? Porque feldspato sódico também é alcalino, né? Então, o correto é a gente se referir a feldspato alcalino mesmo. Quando eu falo feldspato potássico, eu estou já dizendo a composição específica e que eu não necessariamente sei qual é, tá? Então, a gente tem o feldspato sódico, que é o beta, né? Quando ela tem menos de 5% de anortita, a gente considera como alcalino. E o feldspato potássico, a gente tem 3 polimorfos, tá? Um polimorfo de mais alta temperatura, sanidina, polimorfo de média temperatura, ortoclásio, e um polimorfo de baixa temperatura, o microclínio, tá? Então, por isso que a gente sempre fala feldspato alcalino, né? Ou feldspato potássico, porque às vezes é difícil a gente saber na rocha se eu tenho sanidina, ortoclásio ou microclínio, tá? Mas, com o estudo de lâmina, a gente consegue identificar de maneira bem acurada. Bom, ao contrário do plagioclásio, que eu tenho uma solução contínua, os feldspatos alcalinos a gente não tem, né? Porque o potássio, ele é razoavelmente, um cátion, né? Razoavelmente maior que o sódio, né? Então, se eu abaixo muito a temperatura, eu vou deixando o sistema menos confortável para a entrada desse cátion grande, né? Então, a gente começa a ter aí uma falta, né? Um gap, que a gente chama de miscibilidade, né? E se eu abaixo a temperatura mais, né, eu tenho uma curva que a gente chama de exsolução, tá? Então, a temperaturas muito baixas, essa mistura, essa troca entre sódio e potássio passa a não ser mais possível, né? E aí a gente vai, se eu já tenho um cristal já formado, eu vou ter uma desmistura, né? Eu vou ter uma exsolução da fase sódica da fase potássica.
né? E aí por isso que a gente tem o que a gente chama aqui de curva de Solvos, né? E é muito comum a gente ver feldspato alcalino com com texturas, né, que a gente chama de exovida, que são pequenas linhas de estrias que a gente encontra nos cristais. Bom, então, enfim, infelizmente não dá para a gente detalhar muito, né? Aqui talvez futuramente eu coloque as outras aulas mais específicas de classes, das classes minerais. Só talvez. Se você quer, deixa um joinha. Bom, então, os feldspatóides são outro grupo, né, de tectosilicatos importantes, né? Eles são também anhídros, né? E são semelhantes química e estruturalmente aos feldspatos, por isso o nome feldspatoide, né? A principal diferença está no teor de sílica. Então, proporcionalmente, os feldspatóides têm menos sílica do que os feldspatos, né? Então, lembra que nos feldspatos eu tinha pelo menos um alumínio e 3 silícios, né? E aqui nos feldspatóides eu vou ter um alumínio e 2 silícios, ou um alumínio e 1 silício, né? Então, a gente tem um teor de sílica menor, tá? E aí existe uma régua, né, química que a gente coloca como uma saturação em sílica da rocha, uma medida importante, né? Uma classificação química importante, principalmente para rochas ígneas, tá? Então, a gente coloca como feldspato, né, sendo aí um mineral saturado em sílica, né? E se a gente tem magmas insaturados em sílica, ou seja, magmas pobres em sílica, ou mais ricos em álcalis, né? A gente acaba não formando minerais que tenham excesso de sílica e formam minerais que são deficientes em sílica, né? Daí entra os feldspatóides, né? Então, eles se formam, né, nesses magmas mais pobres em sílica, porque eles são minerais formadores de rocha importante, mas de rochas mais específicas, tá? Principalmente de um tipo de rocha ígnea chamado de rocha alcalina, tá? Que são rochas ricas em álcalis. Eles possuem uma estrutura um pouco mais aberta do que os feldspatos, né? Então, eles possuem uma densidade um pouco menor e uma dureza um pouco menor que os feldspatos, tá? E por eles serem considerados deficientes em sílica, né? Os feldspatóides eles não coexistem com quartzo, né? Eles não podem coexistir, né? Porque o quartzo na rocha significa uma supersaturação em sílica, tá? Quando eu tenho uma rocha supersaturada em sílica, a gente forma quartzo, que é a sílica livre, né? Basicamente é isso que significa a presença de quartzo numa rocha. Então, se eu tenho deficiência em sílica, né? Eu não tenho sílica suficiente para ela ficar na forma livre, né? E eu posso ter uma rocha saturada, só com feldspato, ou uma rocha insaturada, que eu tenho feldspato e feldspatóide. Então, os principais minerais são a leucita, a nefelina e a sodalita, né? A sodalita é mais conhecida porque ela tem essa cor azul muito bonita, né? E a gente tem uma série de solução aqui também, sodalita, nozeana e rauína, né? Mas o que a gente chama genericamente de sodalita tem essa cor azul bem bonito, né? E tem uma rocha ornamental que é chamada granito azul Bahia, né? Que de granito não tem nada, porque granito tem que ter quartzo. Se eu tenho sodalita, não é granito, tá? Então, seria aí um sodalita cianito, né? Já metamórfico, enfim. Então, aqui, né, as explicações químicas, né? Por que a gente não pode ter a coexistência de feldspatóides e quartzo, né? Porque se eu pego aqui um feldspatóide, né, como a nefelina, e o quartzo, que é a sílica livre, né? E elas coexistirem, elas vão formar o bita, né? Se eu tenho um feldspato potássico, feldspatóide potássico, a leucita mais sílica, vai formar feldspato alcalino, tá? Então, a gente tem dois tipos aqui de diagramas, né? De composição por temperatura. Eu posso ter um diagrama com dois eutéticos, e aí eu tenho um sistema quartzo ou sílica, né? Feldspato, e aí dentro desse diagrama aqui, dessa parte, eu existo com um eutético, né? Ou eu vou formar feldspato, albita, né? Quartzo, dependendo do sistema aqui. E eu tenho aqui uma barreira térmica, né? Uma divisão, né? Com um outro eutético. E aí um sistema feldspatoide, feldspato, né? Nefelina,
albita, tá? E aí, se eu estou nesse lado da composição do sistema, eu obrigatoriamente não vou formar quartos, tá? Isso para as composições sódicas. Para as composições potássicas, eu também tenho uma divisão, né? Onde eu tenho aqui um lugar, né? Onde eu vou formar feldspatoide, né? Aqui, porque eu tenho um ponto peritético de reação, etc, né? Isso aí, enfim, dei uma estudada nisso. Vou colocar as referências desses diagramas no final. E a gente tem um outro sistema que pode ter quartzo e o feldspato potássico, né? Mas eu não posso ter a leucita com o quartzo, nem a nefelina com o quartzo, tá bom? Então, aqui observando em algumas rochas, né? Como esses minerais são os mais importantes, são minerais formadores de rocha, a gente vê aqui um granito comum, né? Isso aqui é até uma rocha ornamental, de bancada de pia, etc. Então, a gente vê esses cristais aqui, cor de apresuntado, né? Cor de presunto, cor de fatiado, eu falo que é o feldspato alcalino, tá? Ele pode ter essa coloração, ou pode ser mais branco e cinza também, né? E o plagioclásio, que está sempre branco ou em tons de cinza, tá? Aquela pedra preta, bonita, que às vezes tem um brilho esverdeado, né? É plagioclásio também. Então, a gente pode ter coexistente o feldspato alcalino e o plagioclásio. E aí aqui eu tenho o quartzo, que é esse cristal mais cinza, acinzentado, e assim é o quartzo na rocha de verdade, né? Não aqueles cristais bonitos. Realmente o quartzo é um dos últimos minerais a se formarem, então ele tem um hábito xenomórfico, tipicamente, tá? Que é esse cinza escuro, meio incolor, que a gente vê, ou a nefelina, né? Que a gente encontra aqui também. Ela se parece muito com o quartzo, a nefelina e o quartzo se parecem muito em rocha, tá? A principal diferença está no brilho, né? O quartzo tem um brilho vítreo e a nefelina tem um brilho gorduroso, né? Aquele brilho de papel de pastel, né? E é bem visível mesmo, assim, esse brilho gorduroso, a gente consegue separar os dois. Tá? Então, se eu tenho nefelina, eu não tenho quartzo. Não é aqui como a gente enxerga eles em rocha. Bom, e por fim, um outro grupo importante é o grupo das zeólitas, tá? As zeólitas já são aluminossilicatos, né? São tectosilicatos também, óbvio, né? Mas são aluminossilicatos basicamente de sódio e cálcio, hidratados, né? Então, eles têm quantidades bastante variáveis de água, hidroxila na fórmula, tá? Mas, principalmente água mesmo, no estado água molecular, tá? Então, existem mais de 40 espécies naturais de zeólitas, e aqui as principais são a naucima, cabazita, elandita, natrolita e stilbita, né? São as principais. Existem mais de 600 espécies artificiais, porque elas têm um uso industrial bastante importante, né? Daí eu já mostro no próximo. Possuem durezas, densidades bem mais baixas comparado aos outros, né? Porque ela possui uma estrutura muito mais aberta, tá? Elas ocorrem em cavidades de rochas basálticas, né? Então, aí quem mora no Oeste Paulista, do Oeste do Paraná, Triângulo Mineiro, né? Tem rochas basálticas, então a gente encontra essas zeólitas, né, nas cavidades da rocha. São minerais secundários de alteração de rochas alcalinas, alteração de tufos e vidros vulcânicos ou rochas de baixo grau metamórfico, né, que ocorrem em zeólitas também, né? E as zeólitas são minerais bastante reativos, né, com algumas coisas, por exemplo, com cimento, né? Então, se for fazer cimento, concreto, a gente não pode ter zeólita na rocha, né? Então, tem todo um estudo, né, porque elas reagem, né? Tem todo um estudo mineralógico que a gente precisa fazer para a utilização de rochas, né? Bom, uma das coisas, propriedades importantes das zeólitas é que elas têm uma rede, a estrutura dela forma redes mais abertas, tridimensionais, né? Então, forma como se fossem pequenas celas, grandes e pequenas celas interligadas, né? E essas celas têm esses buracos, esses espaços. E esses espaços eles podem ser usados como peneiras moleculares, né? Então, a gente pode, por isso que ela tem um uso industrial, principalmente na indústria química e petróleo, né? Bastante importante, que a gente pode até fazer as eólicas artificiais, né? Com espaços aqui que eu quero, né? Espaços definidos, formatos definidos, né? Para filtrar substâncias, filmar moléculas, filtrar cátions, né? Que a gente precisa para
para algum uso específico, tá? Então, ela tem essa propriedade importante de trocas catiônicas, tá bom? Sim, então a gente já continua com a próxima aula. Até mais.